A paz do Senhor, meus queridos, glorificado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, amém? Glória a Deus. O Salmo 39, ele vem falando sobre o cuidado com as nossas palavras e a brevidade e vaidade da vida. E também aqui o salmista, ele suplica para que Deus o guarde da impaciência. Este é um salmo de Davi, né? E ele fala assim, versículo 1 diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse: Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Neste salmo, continua o tema do Salmo 38, pois aqui o salmista ainda está sob uma severa disciplina divina. Ele sabe que da parte de Deus provém o seu sofrimento. Quando ele fala assim: estou desfalecido pelo golpe da tua mão, no versículo 10 da palavra do Salmo. E aqui ele está ansiando saber quanto tempo será de vida e quanto tempo ainda terá de sofrer esse castigo direto da parte de Deus. Ora, para que ele não morra afastado de Deus e da sua misericórdia. Aqui, meus queridos, a preocupação do salmista quando ele escreve este salmo, quando ele ora, quando ele está aqui expressando diante de Deus aquilo que ele está sentindo, porque muitas vezes acontece em nossas vidas provações, né? Existem provações causadas por nós, né? E existem provações causadas por Deus. Como é que elas são causadas por Deus? Quando você está orando, quando você está se dedicando a Deus, quando você está buscando a Deus, Deus ele vai provar você para que você receba aquilo que você está querendo. Na verdade, Deus ele quer preparar todo e qualquer momento que nós passamos na nossa vida, chama-se uma preparação para recebermos a bênção de Deus. Deus não nega nada a ninguém. Ele mesmo disse, se você tem, por exemplo, na questão da sabedoria, se na sabedoria ele dá abundantemente para as pessoas, qualquer outra coisa ele pode fazer. Agora, só que, para que é que você está pedindo a coisa, né? Para que você está fazendo aquele pedido de oração? Então, a gente tem que compreender que a palavra de Deus ela é fiel, ela é justa e ela vai fazer como ela está dizendo. Jesus fala, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, você vai pedir o que você quiser, será feito. Aí você tem que entender o seguinte, que primeiro a palavra de Deus ela tem que estar em nós. Como é que essa palavra está em nós? É através das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas escolhas. Como? Quando eu já deixo de pensar pelo meu próprio conceito de vida e passo a pensar baseado na palavra de Deus. Quando eu começo a sentir as coisas que vêm com base na palavra e não os sentimentos da minha carne, da minha vontade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz como é que nós devemos comportar ali, porque ele fala dos frutos do Espírito e dos frutos da carne, né? Então, nós temos que estar observando. E aqui o salmista, ele está querendo saber quanto tempo ainda vai sofrer. Lógico que o sofrimento que nós passamos aqui na terra, ele comparado à eternidade não é nada, né? Porque se eu escolho viver com Deus, com certeza quando eu for para a glória, quando eu for para junto dele, que ele me colocar lá, eu vou ter
a eternidade de paz. Agora, se não, vai ser uma eternidade de sofrimento, né? Aqui ele fala assim: faz-me conhecer o meu fim, né? Davi ora para que o Senhor lhe ajude a perceber quão curta é a duração da sua vida aqui na terra. Como nós podemos ver lá em Jó, né? Como Jó, ele sofreu, ele entendeu, mas ele não, né? Aí, depois de tudo, ele foi lá, intercedeu pelos os seus amigos e Deus abençoou a vida dos amigos dele. Então, esta deve ser uma solene preocupação em nossas orações, né? Nós devemos estar sempre nos preocupando, orando: Senhor, ajuda, dá entendimento, dá sabedoria, me dá capacidade de entender para saber, para viver cada dia no seu próprio desafio, né? No seu próprio mal, como diz a palavra. Então Deus, ele reserva a cada um de nós um tempo muito breve aqui na terra. Então nós temos esse tempo aqui na terra. Não sabemos quando nem que hora que nós iremos partir, mas nós sabemos que nós temos esse tempo aqui na terra. Então, como período probatório para averiguar nossa fidelidade a Ele em meio de uma geração perversa que se opõe a Deus e a sua palavra, né? Então Deus ele nos coloca, né? Ele nos chama do meio dessa geração e vem tratar com cada um de nós para saber até onde nós podemos chegar, né? Então nós podemos viver aqui os dias da nossa vida, né? Aí a gente pode escolher o seguinte, quer dizer, nós podemos escolher o seguinte: se nós devemos ficar presos às coisas deste mundo, né? Pouco pensando no seu verdadeiro lar, que é lá no céu, com Deus, ou a gente pode viver como uma pessoa que está aqui de passagem, peregrino, né? Rejeitando o modo de viver das pessoas que não têm uma vida com Deus, as pessoas que vivem segundo a secularidade deste mundo, né? E dedicando aos caminhos do Senhor, ou seja, nos procurando pregar a palavra, viver da palavra, estar diante do Senhor, trabalhando, fazendo as coisas, mas o foco maior sendo a palavra de Deus, e principalmente dando testemunho do Evangelho de Cristo, né? Aquilo que Cristo fez na vida de cada um de nós, na minha vida, na sua vida. Para quê? Para que outras pessoas possam também alcançar a salvação através do testemunho de vida nosso. Não é que nós vamos salvar as pessoas, mas elas vão olhar para nós e vai haver que existe uma solução, que existe uma saída, que talvez aquilo que ela está procurando na vida é justamente aquilo que nós já encontramos, que é uma vida com Deus. Então o nosso testemunho, a nossa escolha viver diante do Senhor vai capacitar a nós, né, a nos tornarmos espelho para que as pessoas se olhem e dizem: poxa, eu posso viver dessa forma também. E aí o Espírito Santo vem e faz a obra na vida dela. Então nós podemos fazer essa escolha. Aqui o salmista está preocupado, né? Porque ele está sofrendo alguma coisa, e a gente também às vezes pensa que está sofrendo alguma coisa. Então, quando oramos ao Senhor, quando nos arrependemos, quando nos consagramos, quando jejuamos, né? Quando fazemos esse ato de fé, porque tudo é um ato de fé. Não adianta eu chegar diante de Deus, fazer qualquer coisa por uma simples religião ou por fazer, não. Porque se eu fizer isso, eu vou estar zombando de Deus. Eu vou estar zombando porque eu estou fazendo uma coisa achando que Ele não vai fazer. Então não adianta nada disso. Eu tenho que chegar diante de Deus com fé, né? Com fé. E escolher viver na presença dEle, entendeu? Então, cada um de nós devemos aprender a contar os nossos dias. Nós temos que aprender a contar os dias. Como é que nós contamos os nossos dias? É assim, você vai viver hoje como se fosse o último dia, entendeu? E se preparando para amanhã. Então, todo dia ao acordar, você faz a reflexão do dia anterior e aí projeta nesse novo dia que vai, para que Deus possa colocar você diante da presença dele, né? E a saber que somente aquilo que se faz para Deus e para o próximo perdurará eternamente. Isso é o que nós fazemos pela fé para Deus. E até mesmo quando a gente vai fazer alguma coisa para uma pessoa, se nós fizermos, por exemplo, assim, eu vou fazer alguma coisa para um irmão da igreja, eu estou fazendo, se no meu coração
eu pensar e eu estiver ali com aquele desejo lá, vou fazer isso, mas vou fazer para a glória de Deus. Vou ajudar meu irmão para a glória de Deus. Não é fazer para o irmão para se vangloriar, dizer assim, eu vou fazer porque eu sou bom. Não, não é por isso. Vou fazer para glorificar o nome de Deus. Vou fazer isso porque Deus é que me salvou. Deus é que me deu condição de fazer. Então vou fazer isso para a glória de Deus, né? E quando a gente ora, diz assim, Senhor, se for a tua vontade, faça a tua vontade. Então a nossa oração ela deve estar não como informando nada para Deus, mas num diálogo, numa comunhão, numa interação, né? Uma interação, é a minha interação com Deus e a interação de Deus para comigo. Então é assim que funciona, né? E nós devemos aprender isso. E o salmista, ele ensina isso para nós no momento que ele passou por esse momento de dificuldade, ele escreve esse salmo, e aí nós refletimos e pensamos na nossa vida, e aí nós fazemos a nossa escolha. Aonde é que eu quero estar? Aonde é que eu quero caminhar? O que eu quero fazer? Então Deus ele vai nos provar, vai, por quê? Porque Deus ele nos ama, Deus ele nos ama, e nós precisamos ser provados, para que quando nós chegamos lá, chegamos com o coração limpo e mãos limpas, porque se nós não formos aprovados, nós não iríamos chegar. Então é necessário passar pela prova, é necessário passar pela aprovação de Deus, através da nossa comunhão com Ele, daquilo que nós fazemos para Ele pela fé, e daquilo que nós fazemos para os outros pela fé, não para nos vangloriar, mas para glorificar o nome de Deus, porque Ele nos salvou, Ele nos curou, Ele nos batizou com seu fogo e Ele vai vir nos buscar. Preste atenção, Ele nos salvou, Ele nos curou, Ele nos batizou com seu fogo e Ele vai voltar para nos buscar. Amém? Meus queridos, se você ficou até aqui, eu quero orar. Pai, abençoa a vida deste meu irmão, desta minha irmã, e ele possa saber, meu Deus, que se ele escolheu andar contigo e se acontecer alguma coisa, que ele possa compreender que pode ser alguma aprovação de Deus, né? Pode ser alguma aprovação de Deus, que ele possa ter discernimento e agradecer ao Senhor, porque apesar mesmo das provações ou dos tempos difíceis que nós podemos enfrentar neste mundo, o Senhor sempre estará conosco, porque o Senhor zela pela palavra e zela por aqueles que buscam o Senhor. Eu abençoo a vida deste meu irmão, desta minha irmã, eu abençoo o trabalho dele, a sua profissão, o seu sustento, eu abençoo a sua vida da saúde. Meu Deus, se há alguma coisa, algum problema crônico ou não, que o Senhor esteja operando a maravilha e curando ele no corpo, e assim cure a alma, para que ele venha ser curado no corpo, porque primeiro nós precisamos ser curados da nossa alma. Então cura a alma dele, cura o corpo dele, Pai, em nome de Jesus. Apresento a sua família, os seus familiares. Se alguém está precisando de salvação, salva, Senhor. Se alguém está precisando de providência, que o Senhor proveja, se é alimento, se é roupa, se é trabalho, se é emprego, seja lá o que for, meu Deus, nós estamos apresentando a Ti, porque o Senhor conhece a nossa necessidade, e o Senhor sabe que antes mesmo da gente abrir nossos lábios, o Senhor conhece o nosso pensamento, o nosso coração. Mas nós falamos isso para que o inimigo possa saber que nós temos alguém a quem recorrer. Nós falamos assim, que é para todos saber que o Senhor é quem nós guarda, o Senhor é quem nos supre de todas as coisas. Por isso eu abençoo a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba esta bênção, meu querido, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe. Amém.